Ei, gente, no vídeo de hoje, aqui no Fazendo e Falando Arte, vou mostrar a vocês um processo de uma arte. E, gente, eu tô editando esse vídeo agora, então se você tá gostando, acabou de começar, né, a pergunta. Mas esse é mais um vídeo da série Fazendo e Falando Arte, essa foi a ideia da interseção, a arte surgiu de uma referência que eu tive muito avulso e de uma conversa que eu tive com um amigo meu, o Alisson, você é incrível, tá bom, meu amigo? A gente teve uma conversa sobre interseção, assim, bem rápida, mas ficou na minha cabeça e eu fui nasceu essa arte. E se você tem arte, se você tem arte, você tem ideia, deixa no comentário aí. Muita gente falou pra eu fazer mais vídeo assim, então, cara, eu fiquei muito empolgado, porque foi um tipo de vídeo que eu curti pra caramba pra fazer. Então, assim, preparem, sempre que eu conseguir, eu vou estar trazendo mais vídeos assim. E se você não segue o Instagram de arte, eu vou deixar aqui na tela pra você seguir lá, porque eu vou postar lá, mas só sai quando esse vídeo sair, então no dia que esse vídeo sair, sai a arte. Enfim, todo esse paranauê. Mas essa é a questão, então é isso aí, gente. Curte o vídeo aí, comenta o que você achou aí. É nóis. Eu chamei ela de interseção e eu quero até conversar com vocês um pouco sobre isso. Mas, bom, é o mesmo estilo de processo da outra. No início eu começo procurando as imagens, mas para a ideia dessa imagem, para essa arte, foi muito legal. Eu tava mexendo no meu celular e eu tinha visto uma foto, tipo, no fundo de um vídeo. Eu falei assim, cara, nossa, isso linka muito com um assunto que eu tive com os amigos. E eu falei assim, cara, dá pra fazer uma arte sobre isso. Então eu saí correndo, isso foi cedo, hoje cedo, umas 9 horas da manhã. Eu saí correndo e vim editar. Aí eu fui e eu fiz a arte, gravei o processo e enfim, vamos lá. Então eu tava caçando uma foto de um cara que estivesse olhando pra cima, porque tava me lembrando muito a referência que eu tinha, né? E a ideia de falar de interseção foi que, não, neste momento eu encontrei essa foto que é muito boa, aliás, e foi ela que eu usei. Mas eu estava falando de interseção com os meus amigos e eu falei assim, cara, a interseção é um lugar onde nós temos que habitar, né? Ela não é sobre algo que não é somente sobre algo que fazemos, mas é sobre um lugar onde habitamos, né? E a partir deste local que habitamos, nós recebemos a cultura do local e transmitimos elas. Então a interseção, ela é a terra se chocando com a realidade do céu. Então a igreja é a interseção entre céus e terra. E aqueles que estão no local de interseção, ou seja, aqueles que intercedem, eles estão pegando uma cultura do céu e trazendo uma cultura para a terra. Então essa é a ideia da arte, esse meio que foi o conceito que eu tive para essa arte. Por isso que eu não vou dar spoiler, vocês vão ver a arte, mas no final vai fazer muito sentido. Mas essa ideia da interseção, ela se sobre um lugar e não somente um ato é muito grande, muito abrangente, porque quando a gente limita a intercessão a uma coisa só, nós perdemos muitas coisas, sabe? Nós deixamos muitas coisas irem. Tá, nessa parte eu tô fazendo recorte, eu tava em dúvida de qual tipo de recorte que eu ia fazer, se eu ia recortar só os olhos, se eu ia tirar toda a cara e tal, eu estava muito em dúvida, né? Porque a minha ideia. Gente, se tiver um galo gritando no fundo, me perdoe, né? Mas a minha ideia era fazer com que o rosto desse cara, ou os olhos dele, estivessem no céu. Tanto que agora eu vou e pesquiso a imagem de céu. E eu tava querendo uma imagem daquele céu muito, tipo, clarinho, muito branco e azulzinho, sabe? Bem clichêzinho. Eu quase peguei essa, mas eu falei assim, vou pegar aquela. Eu peguei aquela. Mas enfim, essa ideia do céu, ele remeter a esse lugar da intercessão, esse ambiente mais celestial, um lugar mais além daquilo que nós conseguimos ver e compreender. E aí eu tava em dúvida, muito em dúvida do que eu ia querer, e acabou que eu fiz com essa mesmo. Eu escolhi desse jeito assim, que tirava praticamente toda a pele. Depois eu tinha feito, depois do recorte, né, eu fui e fiz. Aí eu fui fazer um sombreamento para não ficar tão grosseiro a divisão entre as imagens, né, para ficar um pouquinho mais suave. E eu comecei a fazer a sombra. Depois da sombra eu venho e coloco um blur. Eu tento esfumaçar ela ao máximo. Depois eu diminuo a transparência dela para ela ficar bem discreta. Só que um erro que eu tive, eu tive que corrigir só depois, foi isso aí, ó. Essa parte eu não fiz a sombra aí e eu deixei assim. E acabou que ficou muito grotesco. Ficou muito duro o recorte, ficou muito seco o recorte. Aí eu não gostei, depois eu fui lá, refiz e tudo mais. Mas voltando à ideia, né? A ideia foi muito nisso, sabe? Da intercessão, ela não ser somente algo que eu faço, eu não simplesmente intercedo, mas eu habito em um lugar de intercessão. E, cara, quando nós habitamos em alguns lugares, nós pegamos não é a energia, né? Mas o sotaque desses lugares, a cultura, o modo de andar, o modo de falar desses lugares. E quando nós habitamos em um lugar de intercessão, nós começamos a pegar a cultura e o molde do céu e começamos a trazê-lo para a terra. E essa é a realidade da intercessão. É alguém que compreendeu que a realidade do céu ela tem que ser
trazida para a terra, ela tem que ser puxada à terra para que na terra seja manifestada a cultura do céu, sabe? Bom, agora eu já tinha feito um granulado, eu coloquei uma tela preta, adicionei um ruído, beleza? Aí eu coloquei uns pássaros para dar essa ideia de a atmosfera realmente estar saindo de um lugar. Então a ideia é que esse cara seja um intercessor e ele, contendo a cultura do céu dentro dele, ele tá jogando essa cultura pro lado de fora. Não jogando, mas ele está expondo ela, está liberando essa cultura para todos os povos. E meio que esse é o raciocínio, sabe? Essa é a ideia do assunto, sabe? Nós temos que carregar o espírito de intercessão, nós temos que carregar esse entendimento de intercessão, sabe? Para que a gente transmita. Bom, agora eu coloquei um outro prisma, eu falei que eu sou muito viciado em prisma, né? Mas esse prisma porque realmente eu queria dar essa vibe de angelical, céu e não sei o que, por causa dessa vibe. Então eu adicionei esse prisma e depois eu comecei a viajar em como eu ia fazer para dar a ideia que isso estava saindo de dentro dele, não somente os pássaros. Então eu fiquei num tenta e erra uma vida inteira e no final eu não gostei, tive que refazer. Mas no final eu curti pra caramba essa arte, tá? E eu curti muito o significado dela, sabe? Porque esse assunto da intercessão ele é muito presente, sabe? Eu lembro de vezes que estávamos um grupo de amigos e nós falamos assim, cara, tem alguma coisa acontecendo no ambiente, eu não sei o que está acontecendo. Então nós juntávamos e nós intercedíamos pelo aquele ambiente e, cara, a gente pedia muito para que Jesus trouxesse a realidade dele e a vontade dele realmente fosse feita, sabe? E, cara, nós vimos e provamos diversas vezes de Deus mudando os ambientes, de Deus realmente aparecendo nos lugares e tudo sendo mudado e transformado. Porque, cara, esse é o poder da intercessão, sabe? É trazer a cultura do céu pra terra. É revelar aquilo que está no céu aos homens. A intercessão, ela é entre céu e entre a terra. Então, esse é o poder da igreja, ser a intercessora deste mundo. Então, a igreja, ela vê a cultura dos céus e ela traz a cultura dos céus aos homens, né? Nesse momento, eu comecei a usar eu não sei como é que falaria o nome disso, mas é tipo, não é um prisma, mas também não é um prisma, né? Mas é um negócio colorido, fala olo, né? Eu tenho, na minha pasta ele tá salvo como olo, né? Então eu queria dar essa ideia com blur, tanto que eu usei o zoom com blur, né, que é tipo pra dar o efeito de movimento, só que eu não usei nisso, eu usei mesmo pra dar aquela bem esfumaçada, mudar pra caramba, e eu fiz isso, né. Eu até pensei em usar um pouco de glitch, né, de efeito de glitch, só que eu falei assim, cara, não vou, tá muito bom do jeito que tá. E nisso aí eu já tava caminhando pro final dessa ideia, né? Tava finalizando, fazendo as coisinhas aqui ou ali, fui já pegar a assinatura pra deixar a assinatura e tal. Só que assim, cara, depois que eu salvei essa arte, eu tinha mandado pra um amigo meu e eu fiquei olhando pra ela no meu celular e falei assim, cara, isso aqui não tá do jeito que eu quero mudar. Só que eu tava entre ou eu vou deixar do jeito que tá ou eu não vou mexer. E no final das contas eu decidi mexer. E, enfim, fui lá mexer, daqui a pouco vocês vão ver. Mas aí eu falei assim, cara, eu quero adicionar um negócio retrô e não sei o que. Não deu certo, gente. Não deu nem um pouco certo. Sabe, tem hora que a gente simplesmente tem que aquietar o facho e falar assim, ó, tá ótimo do jeito que tá. Porque essa cisma de querer colocar um pouquinho mais, nunca dá certo. Aí eu tinha pra mim que eu tinha finalizado ela. Só que na verdade eu não tinha finalizado, porque depois eu fiquei todo agoniado e fui refazer ela. E agora começa o processo de eu refazendo ela, no caso, né? E aí eu já tô refazendo ela. Que aí o que eu realmente decidi refazer nela foi mexer nessa parte da barba em cima da boca, do beiço, não sei. Porque tava muito grotesco, tava muito seco esse recorte. Então eu comecei a esfumaçar com a borracha, não sei o que, até que eu tive a ideia de sobrepor com as nuvens em cima, diminuir a opacidade, fazer um recorte, não sei o que. Então assim, cara, fazer a arte, ela é muito sobre isso, sabe? É sobre você testar muita coisa e você olhar. E cara, eu te garanto, nem sempre você vai acertar de primeira. Algumas vezes vai sair muito certo de primeira, mas algumas vezes a gente vai precisar dar uns retoques, sabe? A vida, ela é muito assim, sabe? Às vezes nós estamos correndo tanto e a gente só tem que às vezes dar uma pausa e olhar e falar assim, cara,
calma aí, tem algumas coisas aqui que não estão no jeito do meu agrado, peraí, deixa eu mexer nisso, sabe? Às vezes nós queremos fazer tantas coisas e nós não raciocinamos, na verdade, então eu acho que é muito sábio, às vezes, a gente parar, reparar como as coisas estão e falar assim, cara, é realmente isso que eu quero, é realmente isso que eu realmente desejo, sabe? Eu acho que eu falei isso em algum podcast, eu não sei se foi no Descanso Necessário, mas eu falo muito sobre isso, foi no Descanso Necessário que eu falo muito sobre essa pausa e rever tudo, sabe? E aí eu dei uma, cara, eu achei que eu ia ficar 5 minutos reeditando. Só que não, cara, eu fiquei 17, quase 20 minutos só reeditando uma coisa que era muito simples. Ou seja, às vezes a pausa que nós damos pra corrigir uma coisa, nós reconhecemos que tem muita mais coisa que precisa ser corrigida. Então, tipo assim, eu não falo isso só no quesito artístico, mas numa vida, sabe? Às vezes a gente tem que dar uma pausa e falar assim, cara, preciso corrigir algumas coisas dentro de mim. Bom, nessa hora aí, eu tinha excluído a sombra que eu tinha feito, fiz uma nova sombra e suavizei o recorte de novo na parte de cima. Tanto que no de baixo já tava com a suavização. E aí eu também dei a ideia de aumentar, colocar o modo de mesclagem e abrir mais ela pra ela ficar mais espaçada mesmo. E aí eu acho que eu diminui a opacidade ou abaixei a transparência. Enfim, mas essa foi a ideia, gente, da interseção, da arte, falar sobre interseção. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem sobre, cara, nós podemos trazer uma cultura dos céus pra terra devido ao que Cristo já nos fez. Porque a Bíblia fala que Cristo abriu um novo e vivo caminho e nós andamos nele. Então nós entramos no céu firme e confiantes pelo trono da graça de Deus e trazemos a realidade dos céus pra terra. Enfim, essa é a arte, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês deixam um like, comenta, compartilha, todas essas coisas, sabe, de canal de YouTube. E eu tô muito feliz que eu consegui fazer mais um desse. E é isso aí, se eu esqueci alguma coisa, vocês me perdoam, mas tamo junto, gente. Tchau!